Olá pessoal, hoje eu vou aproveitar que tem sol, porque os dias aqui na Finlândia têm sido mais ou menos assim, vou mostrar para vocês. Essas imagens são de ontem e hoje tá assim. Bom, como eu utilizo muito da luz do sol, né, para poder gravar, para que as imagens fiquem melhores, eu vou aproveitar hoje e compartilhar com vocês uma experiência que eu tive agora de manhã com uma projeção lúcida que eu fiquei até pensando de tudo o que aconteceu na projeção, se valeria a pena compartilhar, mas aí teve um momento crucial assim que me fez decidir realmente compartilhar essa experiência. Para quem me acompanha aqui no canal, já sabe que eu tenho mais facilidade de ter projeções lúcidas, assim, mais lúcidas, totalmente lúcidas, assim, quando eu acordo de madrugada, às vezes levanto, vou tomar uma água, vou no banheiro e volto. Quando eu volto a dormir, quando o corpo começa a relaxar, começa a entrar num estado de sono, eu sinto o EV e já saio. E foi o que aconteceu hoje. Hoje aconteceu um pouquinho diferente porque eu estava quase dormindo, agora de manhã, foi hoje de manhã. Eu estava quase dormindo novamente e eu senti o corpo vibrando um pouco e pensei, eu tô em catalepsia projetiva, mas logo dormi. E aí eu me vi andando na sala de casa, tava com o celular na mão, com fone de ouvido, e eu tava indo em direção a outro cômodo, eu tava procurando alguma coisa. Eu ia pegar alguma coisa, não lembro se era a bateria do celular, não lembro exatamente o que era, mas eu não estava lúcida, eu não estava consciente de que eu estava ali. Estava vendo as imagens para o meu cérebro como se fosse um sonho. E na hora eu tive uma abertura de consciência, porque aconteceu uma coisa que a gente usa muito, né, na projeção, para saber se a gente realmente está projetado, que é fazer a linha do tempo, né, de como a gente conhece, né, do tempo linear, do passado, presente e futuro. Eu lembrei que eu estava indo dormir, que eu estava voltando a dormir e que meu corpo tinha ficado em estado vibracional. Na hora que eu lembrei disso, eu acordei e pensei, eu estou projetada, porque eu estava voltando a dormir e agora estou aqui. Foi eu pensar, eu estou projetada, eu já me senti flutuando e fui subindo, saí pelo teto e não cheguei a ver imagem alguma de onde eu estava, só fiquei pensando fortemente nos mentores e de que eu estava projetada, de que eu me oferecia para auxílio. E nada acontecia, eu não saía dali e como nada aconteceu, eu pensei, bom, então eu vou na casa dos meus pais, porque meu pai passou por uma cirurgia. Como nada aconteceu, como eu não fui para nenhum lugar, sempre que eu penso em auxiliar, eu sempre me vejo em outro lugar. Como isso não aconteceu, eu pensei, bom, então eu vou lá ver como que eles estão, né? Ver os meus pais. E rapidamente já comecei a me sentir em alta velocidade. As imagens ficavam confusas, era como se fosse um túnel marrom, assim. É difícil de escrever. É realmente como se você estivesse viajando, né, voando, mas em uma velocidade muito grande. Para o nosso cérebro captar esse tipo de informação é bem complicado, bem difícil, porque não tem nenhuma experiência que ele tenha passado além dessas para poder conseguir colocar aquilo, né, em imagens que sejam mais fáceis da gente descrever. Mas aí, quando eu cheguei no lugar, no bairro, eu já diminuí bastante a velocidade e eu estava flutuando e vi a casa e desci até a varanda. Aconteceu um fato muito curioso porque eu
Eu olhei para a parede e pensei, eu tenho que ficar bem sutil para conseguir atravessar. E quando eu levei a minha mão não foi. Eu senti o cimento, eu senti a parede. E na hora eu pensei, poxa, eu vim até aqui e não vou conseguir entrar. Aí eu me lembro que eu virei de costas para a parede, fechei os meus olhos e pensei em ficar bem leve, bem sutil. Quando eu pensei assim, eu já fui entrando assim de costas. Atravessei a parede e estava dentro da sala. Ali eu vi a porta do quarto dos meus pais. Eu vi que tinham pessoas deitadas na cama, só que eu pensei em andar pela casa e cheguei num corredor. Quando eu olhei pelo corredor, eu não tive uma impressão muito boa e pensei que eu não queria continuar ali. Se houvesse algum espírito ali, algum ser, de repente, em sofrimento, quando eu digo em sofrimento, de estar ainda necessitado de sugar energias, ou enfim, eu pensei de não querer me encontrar, né, com esse tipo não querer me colocar nesse tipo de situação sozinha. Aí logo eu pensei em vir embora. Quando eu pensei em vir embora, eu já me vi flutuando longe dali. E enquanto eu estava indo, rápido também, não tão rápido quanto na hora que eu fui, mas eu estava rápida, eu senti uma pressão muito forte na minha cabeça, assim, nos meus ouvidos, por aqui assim. E aí eu parei e levei a mão assim e puxei. Quando eu puxei, era a mão de alguém. E aí essa pessoa soltou, ele estava com as mãos assim, segurando na minha cabeça. E enquanto eu estava indo, ele estava me segurando. E aí eu tirei a mão dele assim e vi uma pessoa, um ser, como eu havia sentido. Era difícil ver a imagem dele, porque tinha uma forma humanoide, uma altura de uma pessoa normal, 1,70 m, 1,80 m, mas era como se fosse uma fumaça escura, assim, como se fosse uma nuvem escura no formato de uma pessoa. E aí quando eu tirei ele assim, eu olhei, rapidamente eu pensei que ele estava me acompanhando, ele estava ali tentando me sugar, né? E ele tentava vir para cima de mim, tentava me segurar. Eu só pensei, por isso é muito importante para quem busca projeção astral, a questão dos estudos. No momento, na hora, eu só pensei em estado vibracional, estiquei as minhas mãos na direção dele e pensei em EV. Quando eu pensei em EV, e quando eu coloquei as mãos na direção dele, assim, e pensei em EV, ele foi jogado para longe, assim, uns 3, 4 metros, assim, de distância de mim. Ele caiu. Eu não vi nada. Não... Desculpe. Eu não vi nem senti nada. Não senti EV lá na hora. Não senti estado vibracional. Também não vi nada saindo das minhas mãos. Só quando eu estiquei as mãos e pensei em EV, ele foi jogado para longe. E ele caiu e já tentando levantar e vir para cima de mim de novo. Quando ele caiu, eu já virei e pensei em sair dali rápido. Fui volitando assim muito rápido. E eu tava numa calçada assim, tinha umas casas, numa cidade normal. Acredito que ainda era a cidade onde os meus pais moram. E ali, quando eu tava passando, volitando por essa calçada, uma pessoa me parou. Um rapaz, um senhor, um moço ele aparentava ter uns 40 e poucos anos, cabelo preto, uma pessoa normal. Ele me parou e me falou, e segurou nas minhas mãos e começou a falar comigo. Ele falava muito, 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 e eu fiquei assim, na hora,
acredito até por conta da situação que tinha acontecido anteriormente e dele estar me segurando, ele estava num afã tão grande que ele tirou um pouco da minha consciência. Eu perdia um pouco a lucidez ali, tanto que eu não me lembro de tudo que ele falou. E aí eu soltei a mão dele. Quando eu soltei, ele segurando na minha mão assim e falando, eu soltei a minha mão, puxei a minha mão e ele falou: mas eu preciso falar. E aí ele segurou na minha mão de novo: você tem que me escutar, me escuta. Eu preciso falar. Aí eu soltei a mão de novo e falei: tá, fala, mas não segura em mim. Eu já tinha passado por uma situação ali de uma pessoa me segurando. E aí eu falei: tá, fala, mas não segura em mim. Ele: tá bom. E aí ele falou: você precisa falar com as pessoas que isso aqui existe. Só que ele falou isso muito rápido e continuou falando mais coisas. Somente nesse momento que eu soltei da mão dele e que ele usou nessa sequência que ele falou essa frase, que eu me recordo. Que ele falou: você precisa falar com as pessoas, fala com as pessoas que isso daqui existe. Ali, em suma, naquela situação parecia ter sido alguém que desencarnou sem acreditar em vida após a morte, sem acreditar em planos astrais, em outros planos, em outras dimensões, e que estava né? E não só estava ali, mas queria muito, muito que outras pessoas que passassem por isso recebessem a mensagem dele. Na hora que ele me falou, eu pensei em perguntar o nome dele e perguntar se ele queria falar alguma coisa com alguém. Só que rapidamente me veio à cabeça de que isso não era importante, principalmente o nome dele, de que o nome não era importante. O que era importante era que ele estava conseguindo falar com alguém encarnado que estava projetado, que era para avisar as pessoas de que aquilo lá existe. E eu falei com ele: tudo bem, e virei, continuei e voltei. Vi o momento do retorno, também foi rápido. Aqui, quando cheguei, era uma casa diferente, era uma casa e eu moro em apartamento, mas senti plenamente que eu estava perto do meu corpo físico e que eu estava voltando. Senti o meu corpo encaixando e ali eu continuei dormindo e não cheguei a acordar. Minutos depois, acredito, eu acordei e me recordei. E é incrível quando a gente tem uma projeção lúcida, porque acontecem tantas coisas às vezes que a gente vai se recobrando meio que de trás para frente. Porque a gente fica, pelo menos acontece comigo, eu sempre lembro mais das últimas cenas. E aí vou retornando, passei por tal lugar, aconteceu isso, até eu recordar dessa pessoa que pediu muito, muito para passar essa mensagem. Você tem que falar com as pessoas que isso aqui existe. E aí estou aqui falando com vocês que encontrei com um ser, com um espírito, né? Tanta gente tem medo de espírito. Teve esse que infelizmente só tá tão denso, tão obscuro que eu não conseguia ver a imagem dele. Ele estava atrás de uma nuvem, uma fumaça negra, envolvido nessa fumaça negra. Em compensação, teve essa outra pessoa que também está em estado, né, de espírito, mas deu para ver que é alguém que parece vai ser ajudado muito próximo, muito rápido, porque é alguém que está ali se redescobrindo como espírito e queria muito que as outras pessoas que estão aqui na Terra se redescobrissem ainda aqui, né? Ainda encarnados. É esse o relato de hoje. Eu espero que tenha sido de bom proveito para vocês. Para quem busca projeção, sempre comento isso, de se colocar, não ter sentimentos egoístas
de querer sempre para algo pessoal, se coloque à disposição, se coloque sempre quando você for dormir, se coloque à disposição de trabalho, de amparo, de amparar seres assim como esta pessoa que desencarnou não acreditando em nada e hoje em dia está ali sabendo que ele ainda existe. Quando você... Porque aí ocorrem situações como esta de hoje, apesar de eu não ter visto claramente os meus pais, eu fui até lá, foi a primeira vez que eu pensei em fazer algo. Eu pensei em auxílio, nada aconteceu. Então eu falei, bom, eu vou lá ver se eu consigo ver os meus pais. Apesar de eu não ter conseguido, foi uma experiência riquíssima. Encontrei com essa pessoa que pediu que passasse um recado, estou aqui passando. E espero que tenham aproveitado essa experiência junto comigo, porque foi muito boa. Grande abraço para todo mundo, sempre muita paz, muita luz no nosso caminho. Mantenham